Hoje nós vamos trabalhar com uma temática muito importante, é como vencer, como a gente vencer o desejo de vingança, ou o desejo de resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Sabemos, não somos absolutamente inocentes, no sentido de que, em muitos casos, nós não temos conseguido reatar relacionamentos. Mas como é que eu devo agir quando as coisas parecem ter se perdido no tempo? E aí vem todo aquele sentimento de vingança, de trocar o mal com o mal, de fazer algo que alivie mais as minhas emoções e o meu coração. E nós vivemos em um tempo, gente, de muita intolerância. E eu falo disso não no sentido apenas político, mas uma intolerância em geral da nossa vida. Nós queremos ter a primeira oportunidade para dar uma solução, às vezes traumática, às coisas. É o que nós, infelizmente, quando essa mensagem foi feita, foi preparada, não sabíamos do que iria ocorrer aqui sexta-feira passada. Em um momento tão simples, tão banal, uma briga de trânsito, que você e eu tendemos a nos envolver todos os dias, pode gerar algo tão tenebroso, a morte de alguém em 9 segundos de discussão. Talvez nós tenhamos esse desejo de resolver as coisas e esse desejo, essa sede de vingança, essa sede de resolver, ou, ao mesmo tempo, quando nós estamos em uma situação em que teríamos até a legitimidade para dar uma solução um pouco mais traumática, mas nós resolvemos colocar nas mãos de Deus muitas das demandas do nosso coração. Capítulo 24 vai nos falar sobre uma tentativa do rei Saul de matar o jovem Davi, que já havia sido ungido rei de Israel, mas ainda não tinha tomado posse, digamos assim. E como Davi age em uma situação onde ele poderia ter dado cabo da vida de Saul, mas ele escolheu um caminho mais difícil. Eu até diria dessa maneira. Eu não quero ensinar a vocês hoje um caminho mais fácil. O caminho que eu vou ensinar para vocês a partir da Bíblia é o caminho mais difícil. Nós não somos dados aqui a ilusões. Isso aqui vai ser mais fácil, não é mais difícil, mas é o mais promissor. Tá? É o como dar uma resposta cristã, genuinamente, diante de um conflito, nas proporções do que a gente vai ver aqui da vida de Saul e Davi. Capítulo 24 de 1 Samuel. Saul voltou da luta com os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens. Perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. São necessidades fisiológicas aqui, tá? Como a Bíblia é profunda e a Bíblia não teme nos levar à vida como ela é na realidade, né? Que outro livro sagrado falaria sobre isso? Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou, né? Quando Saul saiu, ele gritou: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com os seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei. Pois eu disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor.
olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue Ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere Ele minha causa e a sustente, que Ele me julgue livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu. Repita isso. Você é mais justo do que eu. Mais uma vez. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir, sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Louvado seja o Senhor. Gente, eu tenho certeza que todo mundo conhece a história de Davi e Golias, né? Que Davi estava lá, e de repente ele vai levar comida para os seus irmãos guerreiros, e ele percebe que um filisteu havia desafiado todo Israel, e Davi, que era um jovem ainda, que não tinha a estatura de homem de guerra ainda, ele resolve militar, ele resolve lutar contra aquele gigante. Essa história a gente conhece, que ele não usou, e uma das coisas que são mais, significativas no texto da luta de Davi e Golias, é que Davi ele se recusa a lutar com as armas do rei Saul. Quando ele chega, Saul olha para aquele menino e diz assim, esse menino mesmo vai lutar? Saul deveria ter tomado a posição de dizer, não, eu sou o rei de Israel. Saul era muito mais alto, era muito mais forte. A Bíblia fala de Saul como um homem guerreiro, e ele fala de Davi como um pastor de ovelhas. E quando Davi chega lá, Saul oferece as suas armas para que ele lutasse, tá? E Davi disse, não vou lutar com essas armas. Ele logo que colocou a couraça e pegou na espada, ficou do tamanho de, sabe, aquilo quando você está querendo aproveitar a roupa do seu filho mais velho no mais novo, e ele ainda não chegou na idade, né? Ele fica sambando dentro da roupa, então ele ficou sambando dentro daquela grande roupa, e para ele, usar a roupa do rei não funcionava ali como uma promoção. Muito pelo contrário, usar as armas e a roupa do rei funcionava como embaraço. Então eu quero dizer uma coisa para você antes de mais nada. Talvez as armas que você esteja usando para a resolução de conflitos, elas aparentem ser extremamente potentes, mas ao invés de você vê-las como uma promoção, veja essas armas muitas vezes como atraso, como um verdadeiro impedimento para que você faça aquilo que Deus quer que você faça na sua vida. Mas essa é só uma parte da história da vida de Davi. Davi logo ganhou a confiança do rei Saul, mas Saul, ele teve uma tendência de querer resolver as coisas do jeito dele, até a maneira de adorar a Deus, de oferecer sacrifícios. Em um certo momento o rei Saul, que não tinha sido escolhido por Deus, mas tinha sido escolhido pelo povo de Israel, e nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Então naquela circunstância, o profeta Samuel, que havia ungido Saul, rei, primeiro rei de Israel, foi o mesmo que Deus chamou e disse assim, olha, você vai ungir agora Davi, como meu rei. Este será o meu rei. A grande questão é que Davi tinha sido ungido, mas não tinha tomado posse. Ele tinha todas as condições morais que Deus esperava dele, ou ele tinha todas as condições de ser um homem segundo o coração de Deus para assumir, mas ele não tinha assumido. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, como em um dos pontos da mensagem, nós devemos vencer essas batalhas, ou responder a esse desejo de vingança, exercitando o respeito. Mas eu ainda não cheguei lá. Eu quero falar um pouco sobre a vida de Davi, para a gente entender porque que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, esse jovem,
era tido como homem segundo o coração de Deus. Mas se você for analisar a vida de Davi, você vai ver uma série de iniquidades que ele cometeu, e dentre elas, o próprio adultério seguido de homicídio, por razões torpes. Davi, em um certo dia, isso aí eu já estou indo lá na frente, na vida de Davi, depois desse episódio que nós lemos aqui no capítulo 26, quando ele já tinha sido agora empossado como rei de Israel, depois da morte do rei Saul, que estava tentando matá-lo aqui nesse capítulo. Davi, ele adulterou com uma mulher, e depois mandou que se criasse uma emboscada, de maneira que o seu marido, general do seu exército, fosse morto em batalha. Como um homem desse pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? É simples. É porque essa mesma Bíblia que fala de coisas que aparentemente seriam tão banais de serem trazidas em um livro, e eu quero te dar uma notícia: a Bíblia é livro para gente como nós, para mostrar os nossos defeitos, para mostrar as nossas falhas de caráter, para mostrar que as Escrituras não são compostas da história de homens e mulheres perfeitos, mas a história de muitos homens e mulheres profundamente quebrantados diante do erro. Então, quando você começar a ler a Bíblia e dizer assim, mas como o livro fala algo sobre isso? É porque a Bíblia nunca resolveu esconder de nós quem nós somos. Na realidade, toda falsa ideia que possa se dizer a respeito de você, sobre perfeição, sobre impecabilidade, sobre chegar em um estado tal de santidade que você nunca vai pecar, isso não é a intenção da Bíblia. A Bíblia é um livro de Deus para nós humanos, e humanos extremamente imprevisíveis, humanos extremamente violentos, humanos extremamente passíveis de erro. E Davi, ao mesmo tempo que é visto como um adúltero, assassino, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha uma característica, gente, muito profunda, que era o autoconhecimento. Ele entendia o mal que fazia, ele sabia quão mal ele era, e ele estava atentamente buscando o perdão de Deus. O Salmo 51, por exemplo, do livro de Salmos, que ele escreveu depois desse pecado que ele cometeu com Batseba, e depois do homicídio que ele arranjou, ele vai e traz de maneira muito profunda um quebrantamento, sabe, que a gente vê pouco nas Escrituras. Eu vou ler um pouquinho disso. Depois que ele caiu em si e viu o dano do adultério que cometeu, e viu o dano que ele causou ao marido de Batseba, seu fiel oficial de exército, ele escreveu aqui no Salmo 51, não precisa abrir, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo, e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi é chamado de quebrantado, ou homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma capacidade de autoanálise, e ele não tinha medo de olhar no espelho e ver quem ele era. Eu li uma frase muito interessante essa semana de um amigo, e essa frase eu confesso que eu não sei quem escreveu, mas ela foi replicada por esse amigo. Eu estou replicando, depois você procura. Uma análise entre o homem religioso e o homem psicológico. E quando a gente fala do homem religioso e do homem psicológico, a gente está falando do tempo de hoje, de uma certa maneira. Não que seja o homem da psicologia, mas ele traça uma diferença entre o homem religioso e o homem psicológico, que diz mais ou menos assim: o homem religioso, ele deseja ser salvo, e o homem psicológico, ele deseja ser agradado e feliz. Nós estamos perdendo com o tempo, gente, a capacidade de nos enxergarmos. E eu acho que uma das grandes vitórias que nós podemos ter na vida, e inclusive com a ajuda de profissionais, é quando a gente entende que muitas vezes o problema que eu vejo no outro está em mim mesmo.
Eu sou a causa. Eu não transfiro as minhas culpas. Eu não transfiro os meus erros para os outros. Davi olhou para si e isso o qualifica. A primeira coisa que nós temos que saber, em razão desse ousado amor, como enfrentar desejos de vingança, é quando nós nos enxergamos de tal maneira que não nos vemos com méritos diante de Deus ou com créditos diante de Deus, a ponto de termos a possibilidade de lançar sobre o outro a nossa condenação. Quando a gente começa a se conhecer melhor, sem medo de olhar no espelho, sem medo dos nossos fantasmas, sem medo de dizer, poxa, eu sou grosseiro pra caramba, poxa, como eu sou intolerante, cara, poxa, como eu tenho me entregue sabe, ao erro, à promiscuidade, como eu tenho um coração corrupto, como eu quero ter vantagem em tudo que eu faço, como eu tenho sido desrespeitador, o que quer que seja. Eu acho que não dá para a gente entender esse parâmetro ali daquela luta entre Davi e Saul, agora não mais a luta de Davi e Golias, porque a luta de Davi com Golias era corporal. A luta aqui de Davi com Saul, o rei de Israel que queria matá-lo, porque o povo tinha começado a amá-lo, e porque o povo já o reconhecia como rei, essa luta era uma luta com ele mesmo. Era uma luta que ele travava com os seus valores mais profundos. Era uma luta que ele travava com os seus medos mais profundos. E é engraçado que esse homem que é chamado como homem segundo o coração de Deus, que é extremamente quebrantado, e é isso que Deus espera de nós. Deus não está olhando para nós aqui, irmãos e irmãs, pelo amor de Deus. Ele não está olhando para nós aqui como se nós fôssemos melhores de quem não está nesse lugar. Se há um erro no cristianismo, ou se há um erro na pregação, que não é cristã, é pseudo-cristã, é dar uma falsa ideia de superioridade ética pelo fato de estarmos aqui sentados nesse auditório. Nós não temos superioridade ética sobre ninguém. Nós somos tão humanos quanto aqueles que negam ao Senhor agora, e quanto aqueles que têm o direito de negar e de não crer em nada. Não há absolutamente entre nós que estamos aqui, quem está lá fora fazendo o que quer que seja, nenhuma superioridade de essência. E Davi entendia isso. E eu até considero que essa análise humilde sobre si mesmo, de ter sido alcançado exclusivamente pela graça e não por aquilo que comprou de Deus, de termos sido alcançados exclusivamente porque Jesus resolveu nos amar e nós recebemos esse amor. A função do cristão é receber algo que não lhe é de direito. A função do cristão é receber algo que não lhe é merecido. A função do cristão é experimentar a graça. E experimentar a graça pelo próprio nome é entender que tudo aquilo que Deus te dá é pela graça dele, não porque você merece receber. Não se ponha como credor de Deus, nunca se ponha como credor de Deus. Nós não temos créditos originários diante de Deus. Os nossos créditos são os créditos de Jesus. Os nossos créditos não foram alcançados por nossa evolução ética. Os nossos créditos foram alcançados porque Jesus morreu na cruz por nós. Esse é o sentido da nossa vida. Esse é o sentido de sermos cristãos. E Davi, embora imperfeito, ele tinha essa consciência. Então, o que é que isso vai influenciar nas minhas lutas relacionais? O que é que isso vai ter de influência na minha própria aplicação de justiça sobre o outro? Eu nunca posso olhar para o outro como alguém que eu possa de alguma maneira julgar como sendo pior do que eu. Eu vou dar um exemplo que você vai entender. Isso é um tanto quanto de experiência. Eu não falo e nem quero falar como profissional da psicologia, embora tenha cursado parte do curso. Mas eu tenho percebido nas minhas experiências pastorais que as pessoas que têm maior dificuldade de perdoar, ou as pessoas que sustentam mais mágoas dentro do coração, muitas delas, não estou generalizando, mas muitas delas, no fundo, têm uma percepção hipervalorizada de si mesmo e hipovalorizada do outro. É como se eu, sendo melhor que você, eu não perdoo o mal que você fez contra mim, porque eu estou em uma situação de ser melhor ou menos mal, ou
mais especial do que você que me fez o mal. Isso está no discurso de Davi com Saul. Porque olha o que acontece. Se a primeira coisa que eu preciso para vencer esse desejo de ódio, de uma reparação vingativa na minha vida, é o quebrantamento a respeito de mim mesmo, isso amolece o meu coração, isso me deixa mais sensível ao erro do outro, isso me deixa mais sensível ao que os outros fizeram comigo, e eu começo a dizer, mas eu poderia ter feito isso também. Poderia ter estado em uma situação específica na minha vida de ter feito o que essa pessoa fez comigo. E talvez até já tenha feito. Mas esse embaçamento na autopercepção, diante de Deus, como Davi tinha, de ser um homem que se via incompleto, que se via incapaz de alcançar todos os standards, todos os parâmetros de justiça, de bondade, de fidelidade, ele olhava para si, e esse olhar para dentro mudava a perspectiva dele para fora. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, para vencermos esse desejo de vingança, ou vencermos esse desejo de resolver as questões do nosso jeito, é o quebrantamento. Mas o segundo a gente vai ver no texto, é o respeito pelo outro. Observa, gente, que na hora que Saul entra na caverna, olha a cena. Por que Davi estava na caverna exatamente no banheiro que Saul foi ocupar? Porque Davi estava fugindo de Saul. Davi estava fugindo do rei de Israel, porque o rei de Israel estava tomado por uma mania de perseguição profunda. Ele estava tomado por uma mania de superioridade real sobre Davi. Ele não aceitava que as pessoas cantassem depois das batalhas: Saul derrotou milhares, mas Davi derrotou milhões. Ele não suportava ver o sucesso do seu súdito. E como ele já estava desposado, digamos assim, do Espírito Santo, como Deus já tinha tirado a unção de sobre ele, a Bíblia diz que Deus se afasta de Saul e agora se aproxima de Davi. E aquilo o fez querer destruir o que lhe fazia ter medo. E nesse momento, quando os soldados de Davi que estavam na caverna perceberam que Saul entrou na caverna, ficou de cócoras. Olha que situação. Deve ter pego todas as suas armas, né? Colocado encostado na parede, foi lá e Se é que você entende. Preciso dar explicação. Pode rir, pessoal, ri um pouquinho. Vocês me constrangem desse jeito, é como se eu estivesse falando alguma coisa sobre-humana, né? Como é que o pastor fala uma coisa dessa no culto? É porque está na Bíblia. Ele foi lá fazer as necessidades dele. E eu não vou traduzir o que é que significa para você. Mas o fato é o seguinte: bendito acocoramento. Sabe por quê, gente, que eu vejo esse acocoramento como bendito? Porque ele nos iguala como pessoas. E no final das contas, o único trono que você tem é a privada. Tem gente rindo de chorar. Momento de entrega total ali, momento de... Inclusive no inglês o verbo para necessidades é to rest, que significa descansar também. Quando a pessoa está no banheiro, ela está resting, descansando, aliviando, ou pelo menos se concentrando. Naquela situação, Davi está por trás dele, com a espada na mão, sabendo que o cara queria matá-lo, e ele poderia chegar lá e E mais, se assim o fizesse, ele teria todas as ressalvas legais de ter se defendido legitimamente da sua morte. E os amigos fizeram o quê? É isso que a gente ouve todo o tempo. Os amigos chegaram para ele e começaram a falar no ouvido dele. Quando viram que Saul estava naquela posição, eles começam a falar para Davi:
eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, aleluia. Entregarei nas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Se você for atrás de versículo bíblico para justificar suas cavalices, você vai encontrar. Agora, se você estiver disposto a entender a misericórdia que permeia as escrituras de Gênesis e Apocalipse, a graça de Deus que permeia de Gênesis e Apocalipse, você vai ser menos animalesco nos seus exercícios de direito. Os amigos disseram: olha, a palavra de Deus está te assegurando aí, ó, vai colocar os inimigos em tua mão. E Davi já nos dá uma lição, gente, do que significa para nós os nossos verdadeiros inimigos. O Novo Testamento vai nos dar a cara de quem são os nossos inimigos. São Paulo vai dizer que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Sua luta é espiritual. Sua luta não é contra as pessoas. Você deve amar as pessoas, mas entender que há uma guerra espiritual nas regiões celestiais, maligna, diabólica, que você precisa discernir. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante de circunstâncias em que a ira está próxima de se apossar do nosso coração e a vingança, o sentimento de vingança começa a permear o nosso peito, é ter, primeiro de tudo, o quebrantamento de Davi, segundo, o respeito que ele teve, segundo ponto, por Saul. Porque ele sabia que Saul, embora estivesse ali, agindo de maneira totalmente perversa, e ele pessoalmente, já tendo recebido o Espírito Santo, já tendo sido ungido pelo próprio profeta que havia ungido Saul e que tinha destituído Saul, mas Saul ainda não tinha sido retirado do trono, a posição ainda era de Saul, a posição ainda não era de Davi. E eu quero trazer um exemplo muito claro para você, nas estruturas reais da vida, no seu emprego. Sabe aquela situação que muita gente pensa assim: poxa, eu sou melhor que meu chefe, sou melhor que meu diretor, sou melhor do que o presidente da empresa. Isso é possível que aconteça. Funcionários, empregados que estão lá na base da pirâmide, que são muito mais competentes do que o presidente da empresa. Só que tem uma diferença: você é mais competente do que o chefe, que o diretor e que o presidente, mas você nem é o chefe, nem o diretor, nem o presidente. O sentido de respeito e submissão nas Escrituras, muitas vezes não está ligado a quem a pessoa é, mas os lugares temporários que ela ocupa sobre a nossa vida. E olha, gente, eu tenho acompanhado nesses 20 e tantos anos, muitas jovens, hoje nem mais, porque hoje as coisas se decidem assim: Deus me deu uma visão, eu saio da igreja, abro outra ali, pronto, está resolvido. Estou dizendo dos jeitos antigos, né? Que você está numa comunidade, a comunidade te reconhece, e aí você se prepara, e aí a comunidade te nomeia, e a liderança simplesmente respalda aquele sentimento da comunidade, e ali alguém é ordenada para um cargo ou para uma posição. E eu falo da igreja, eu falo de qualquer outra posição. Eu já tive sim impressão na minha vida, em alguns momentos, em que Deus estava falando através de mim, e que pessoas falavam: olha, Deus está falando através de você, que maravilha, que tal ser? É interessante que na história da Cidade Viva, pouca gente conhece, mas eu esperei até o último momento a ter, primeiro, o convite formal de uma igreja batista, segundo, a concordância do seu presbitério, terceiro, a votação da igreja, quarto, a bênção do meu pastor Estevão Fernandes, na primeira igreja. Depois que ele me deu a bênção, e que eu entendi que eu deveria vir para essa igreja, que tinha 1 ano e meio, eu vim. O que é que eu estou colocando sobre respeito, diante, muitas vezes, da possibilidade que nós temos de ser vingativos, ou de nós simplesmente desconsiderarmos pessoas que Deus colocou sobre nós? E aí, gente, eu vou falar, eu fico pensando como seria um exército se não houvesse hierarquia. Dá para imaginar um exército em hierarquia? O cabo mandando o capitão fazer não sei o quê, o capitão olhando para o general e diz: por que não bateu continência para mim? Ou o major dizendo lá para o general de 4 estrelas o que é que ele deve fazer dentro de um quartel?
Sob o ponto de vista essencial, o estar em uma patente, por exemplo, militar, não significa dizer necessariamente que, na essência, alguém seja melhor do que outro alguém. Mas a vida é feita desses processos. Especialmente, olha, eu comecei a entender uma coisa que me libertou. E você precisa entender uma coisa como um cristão que vai te libertar. Os modelos de submissão que existem na vida real, eles são provas que Deus usa muitas vezes para testar a nossa submissão a Ele. Vou dizer para você, jovem, me escuta. Se você não se submete aos seus pais, não me diga que você se submete a Deus. Não venha me dizer que você é um amorzinho com Jesus e um rebeldinho com seus pais. Não funciona. Por outro lado, tem uma palavra que tem sido equivocadamente usada por algumas pessoas para se protegerem da crítica, para se protegerem da exortação, que é: não toque no ungido do Senhor, não toque no pastor porque ele é ungido do Senhor. Me economize. Eu sou tão suscetível quanto você a erros e eu preciso ouvir que estou errado. Tem muita gente usando o não toque no ungido do Senhor como uma maneira de se imunizar à crítica. Ou como alguém que está acima do bem e do mal. Não, absolutamente não. Isso prende corações. Isso gera almas aprisionadas, religiosamente falando. Mas assim, não pode negar-se que Deus cria certas estruturas para que Ele opere a ordem e para que Ele teste no coração de quem lidera a submissão a Ele e no coração de quem é liderado a submissão a Ele também. O líder tem a obrigação de ser humilde e o liderado, quando ele se submete como sendo ao Senhor, e a Bíblia fala sobre isso, ele não está impedido biblicamente de apontar erros com amor e com respeito. A Bíblia fala de várias maneiras de tratamento, inclusive quando formos falar com irmãos mais velhos sobre os pecados que eles cometem. A Bíblia vai dizer: trate os seus irmãos mais velhos como a paz, e trate as suas irmãs mais velhas como as suas mães, com todo o respeito que é necessário. E alguém comentou sobre uma palestra que ouviu, e eu já peguei de terceiro e de quarta geração de informações, que um palestrante falou sobre uma mãe que chegou para uma filha e disse assim: minha filha, muito me entristece você está fazendo isso, a sua saída com essas pessoas, esses lugares que você está frequentando não estão te fazendo bem. Você está mudando, você está se tornando extremamente intolerante com essas companhias. Aí chega a mãe e vai dizer tudo para a filha, aí a filha olha para a mãe ou para o pai, isso aqui é simplesmente uma expressão ampla, que você pode se encaixar ou como mãe, ou como filho, ou como filha, e olha para a mãe e diz assim: mãe, você agindo desse jeito comigo, eu nunca vou te amar. E a mãe olhou para ela e respondeu e disse: tudo bem que você não me ame, basta que você me respeite. Em outras palavras, basta que você me honre como sua mãe. Davi, embora tivesse do outro lado, sentado ali, entregue, vendido, de cócoras, alguém que queria matá-lo, e que ele teria toda a possibilidade ali de retribuir, ele olhou para aquele homem, entregue naquela situação, indefeso naquela situação, e ele viu o que ainda era rei sobre Israel. Que isso te ajude a refletir. Filhos, honrem seus pais. Servidores públicos, honrem seus chefes. Honrar não é concordar necessariamente com o que se diz. Honrar não significa idolatrar. Honrar e respeitar significa ver na função, na atribuição de alguém que eventualmente está sobre você, um reflexo da sua própria submissão a Deus. Isso aqui não é um convite a um comportamento de ovelha burra. E há muitas maneiras
de nós confrontarmos e liderarmos de baixo para cima. Quem fala sobre isso é John Maxwell. Há muitas maneiras de você liderar, não só de cima para baixo, mas você liderar alguém de baixo para cima. De você influenciar alguém que está acima de você a tomar decisões corretas na vida. Respeitando-a, honrando-a. Mais uma vez eu digo, o ponto disso é o seguinte: não venha me falar de honrar a Deus, não venha me dizer que se submete a Deus, que você não vê, se você não consegue honrar os seus próprios pais. Se você não consegue honrar os seus próprios chefes. A qualidade da sua liderança, a sua qualidade enquanto líder, será diretamente proporcional à sua qualidade quanto liderado. Tenho muita preocupação quando eu vejo jovens trocando os pés pelas mãos. Não, porque eu quero liderar, porque eu quero fazer isso, porque... A sua qualidade como liderado vai determinar a sua qualidade como líder. Porque você não se transformará em outra pessoa quando Deus te investir de outras atribuições. Você é a mesma pessoa, com seus mesmos fantasmas, com seus mesmos erros. E Davi está ali, gente, no tempo do Velho Testamento, nos dando uma lição. Enquanto os amigos diziam: mata, aproveita, pega esse bicho agora que está aí vendido de coca. E a Bíblia ainda diz que Deus vai colocar os teus inimigos em tuas mãos. Mata esse traste aí. E ele: não. Como eu faria isso? E por fim, 3 coisas. Primeiro, o quebrantamento. Já falei sobre isso. Segundo, o respeito. E terceiro, trate as pessoas com graça. E a graça está diretamente ligada ao primeiro ponto do quebrantamento, porque o que é a graça? É eu entender que Deus me deu o que eu não merecia. Só uma questão de curiosidade para vocês. Biblicamente, misericórdia e graça são conceitos irmãos. Mas a misericórdia tem uma característica e a graça tem outra característica. Por exemplo, o que é a misericórdia? É quando eu não te retribuo com o que você merece. Vou dar um exemplo. Pô, o cara, bicho, pisou na bola, geral, entendeu? Merece ser demitido da empresa porque tem sido falastrão, infiel, preguiçoso, corrupto. Aí o cara chega para ele e diz assim: olha, tu tem sido isso, isso e isso, estão aqui as provas. Aí a pessoa vai, e o chefe, eu estou trazendo aqui, gente, um exemplo. Olha para ele e diz assim: não, eu não vou te demitir. Fica por aí. Isso é misericórdia. Sabe o que é graça? É esse mesmo chefe olhar para esse cara e dizer assim: eu te perdoo, espero que você não repita, e hoje eu te dou uma promoção. Deu para entender mais ou menos? A misericórdia é quando nós não damos a alguém o que ela merece, em termos de pena, de penalidade. A graça é quando eu dou além do que ela mereceria. Sabe o que foi que Jesus fez na cruz, gente? Não foi só nos perdoar dos nossos pecados. E aí você vai entender a graça nesse exemplo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não apenas perdoou-nos. Ah, tudo bem. Mas vai vivendo essa tua humanidade aí, meia boca. A graça de Cristo na cruz significa que Ele não só perdoou os nossos pecados, mas Ele nos promoveu de inimigos a filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que é a graça. É isso que é a graça. A regra de prata bíblica diz assim, isso era no Velho Testamento: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse com você. Você vê que ela tem um aspecto passivo. Não faça aquilo que você não gostaria que fizesse com você, tá? Ou seja, não retribua.
o mal com o mal. Não faça aquilo que o que você não gostaria que o outro fizesse com você. Só que Jesus, ele dá um sentido mais amplo à regra de prata e ele cria a regra de ouro. Ele é proativo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Ele nos tira daquela ideia, não vou fazer o mal a ninguém, que eu não gostaria que ninguém fizesse o mal comigo. Mas Jesus, ele nos eleva a um andar acima quando ele disse, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você, ou seja, faça ao seu inimigo aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você em razão da graça. Na hora que Davi está ali para matar Saul, ele poderia ter feito isso sob o ponto de vista da justiça humana. Certamente ele lembrou-se de quem era. Davi tem uma vida de quebrantamento, não de perfeição. Deus não espera a perfeição de você, mas Ele espera quebrantamento. Confissão, todo o tempo, me perdoa, Senhor, me ajuda, não quero errar mais. Segundo, ele age com respeito à posição de Saul, que ainda era rei. Mesmo ele sendo ovacionado pelas multidões, mesmo ele tendo ali o Espírito Santo, mesmo ele tendo sido ungido pelo mesmo profeta Samuel, ele ainda não era o rei de Israel. Saul ainda era o rei de Israel. E terceiro, haja com graça. É quando o próprio Saul diz assim, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir, sem fazer-lhe mal. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal. Mas há uma coisa que Saul disse, gente, que está martelando no meu coração. É quando ele disse assim, você é mais justo do que eu. Ou seja, você como meu inimigo tem agido de maneira, eu querendo lhe matar, mas você tem sido mais justo do que eu. Como é bom que os outros pensem isso ao seu respeito. Como é bom que um inimigo seu, alguém que você, recebeu poucas e boas na vida, veja você retribuindo o mal com o bem, porque essa pessoa, ainda que não consiga verbalizar, no fundo, em algum momento, em algum insight da vida, ele vai dizer assim, poxa, ele é mais justo do que eu, ela é mais justa do que eu, porque eu não teria agido da maneira que ela agiu comigo. Como é bom quando Deus nos faz impressionar as pessoas com as nossas respostas graciosas diante daquilo que nós poderíamos fazer e não fazemos. Como é bom ouvir alguém dizer, ele é mais justo que eu não teria feito isso que ele fez. O apóstolo Paulo vai tratar dessa temática que nós vemos em Davi. Eu gostaria que você abrisse isso já no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, verso 14, diz assim, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E aqui Paulo vai falar exatamente o que Davi disse a Saul, quando ele disse assim, que o Senhor seja juiz entre nós. Eu não vou aplicar-lhe a minha justiça pessoal. Que o Senhor seja juiz. Talvez seja essa a resposta que o Senhor queira de você, do seu coração, diante de uma crise inacabável. Diante de uma série de acusações intermináveis. Diante de uma crise que não se resolve. Você tem a coragem de fazer como
Davi disse lá a Saul que o Senhor seja juiz entre nós. E que Paulo vai repetir aqui no Novo Testamento quando ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz ao Senhor. Ao contrário. Só um apêndice. Quando você disser assim: Senhor, eu entrego ao Senhor que Ele faça justiça entre nós dois. Não faça isso com a impressão de que você está 100% certo e o outro está errado. Quando você disser: Senhor, que o Senhor faça justiça entre nós, é que você também esteja disposto a ver-se como causador do conflito e ver-se como parte que talvez tenha a reprimenda do próprio Deus. Porque tem gente que diz assim: que o Senhor resolve entre eu e você, mas no coração ele está dizendo assim: eu estou certo, você está errado, vá para aquele canto, que Deus resolva e mate você. Pronto. Não é nesse sentido. Pelo contrário, Paulo vai acrescentar para que não reste nenhuma dúvida no nosso coração, quando ele diz assim: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Isso é misericórdia ou graça? Isso aqui é graça. Basta que você não fale com o seu inimigo, ou corra dele, ou perdoe-o, mas se ele tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor.